Desde que o mangá de Boruto True Blue Vortex começou, uma das grandes chamativas para essa nova fase de Boruto é a relação da evolução do protagonista dessa geração. Boruto, a cada capítulo que passa, nos mostra mais do seu desenvolvimento como personagem e também como um ninja cada vez mais completo, trazendo a cada capítulo uma nova habilidade diferente em seu arsenal. E como sabemos, uma das habilidades mais úteis e versáteis do personagem até então é o Hiraishin do Minato. Técnica essa que ainda não sabemos como ele a dominou e nem mesmo como é o seu funcionamento exato nas mãos do Boruto. Mas se eu te dissesse que todas essas dúvidas podem ter sido respondidas em um material extra do mangá e que ainda por cima podem indicar que o Hiraishin do Boruto é ainda mais apelão que o do Minato, você acreditaria? Pois é, meu amigo, então no vídeo de hoje vamos desfragmentar o Hiraishin do Boruto e tentar entender como o Boruto pode ter transformado o Hiraishin em uma das técnicas mais roubadas da franquia de Naruto até então. Pois bem, primeiramente, para começar o vídeo de hoje, precisamos novamente frisar, algumas coisinhas rápidas sobre o Hiraishin original. Primeiramente, lembrando que o Hiraishin do Minato é composto pela fórmula do selo ou o Jutsu Shiki, que é gravado ali pelo Minato, em suas armas ninjas ou até mesmo em qualquer coisa que ele toque e aplique a fórmula do selo. Sendo assim, o resumo do funcionamento desse selo é que cada marca possui o chakra do Minato gravado dentro dela, possibilitando que ele consiga identificar as suas posições em que as suas marcas estão posicionadas através do chakra. Sendo assim, Minato era capaz de saltar entre uma marca e outra. E até aqui então, tudo certo, porém como sabemos, em Boruto atualmente existe uma dúvida muito grande com relação ao que o Boruto vem fazendo ao utilizar o Hiraishin. E o primeiro ponto a se destacar é que o Boruto cita não ser tão experiente com o uso do Hiraishin como era o caso do seu avô Minato. Isso é um ponto até bem curioso, visto que isso pode trazer uma certa limitação um tanto quanto grande ali, no Boruto ao utilizar o jutsu desse selo. Sendo que essa limitação eu não diria que seria de fato no uso da técnica, até porque ele vem utilizando de uma forma muito precisa e eficaz até então. Porém o que vale detalhar aqui é que talvez essa deficiência que o Boruto supostamente possui ao utilizar o Hiraishin, o mangá meio que deixa a entender que ele estaria relacionado ao fato do Boruto necessitar fazer o selo de mão desse jutsu com as duas mãos. Algo que o deixaria um pouco mais limitado e focaria o seu uso apenas para viagens rápidas ou talvez até mesmo realizar uma fuga de última hora durante as batalhas, como já foi o caso que vimos o Boruto fazendo várias vezes ao longo do mangá. O que acabaria meio que limitando, e impossibilitando ele que, pelo menos nesse começo da obra, que ele pudesse utilizar técnicas simultâneas como o caso do Rasengan, já que ele estaria limitado a utilizar o Rasengan com uma mão e ele precisaria então das duas para poder fazer o Hiraishin. Porém o que também é curioso nisso tudo é que em determinado momento do mangá, parece que o Ikemoto acabou meio que esquecendo isso que ele definiu para o Boruto, essa limitação dele utilizar o jutsu com as duas mãos. Sendo que no momento em que a Matsuri acabou prendendo o Boruto ali no meio das pedras e tudo mais ali, o Boruto acabou sendo incapacitado de guardar a Kusanagi dentro da bainha, e então para não deixar que a espada ficasse lá naquela outra dimensão, o Boruto acabou utilizando o salto do Hiraishin com apenas uma das mãos. O que honestamente me soa como uma certa inconsistência ali, por parte do Ikemoto, visto que 2 capítulos depois que ele utilizou o jutsu com apenas uma das mãos, o Boruto volta então a estar limitado fazendo uso do jutsu novamente com as duas. Enfim, esse é apenas um detalhe curioso, mas também é importante do porquê esse jutsu do Boruto precisa de uma certa limitação, somado com o que a gente vai comentar daqui pra frente, visto que agora eu vou te contar o porquê esse Hiraishin pode ser o mais poderoso que já vimos, e que se o autor não dosar e não segurar a mão em cima desse jutsu, ele pode tornar essa técnica extremamente quebrada. Pois bem, agora falando sobre o Hiraishin do Boruto, como sabemos, ele tem demonstrado ali o uso dessa técnica de uma forma um tanto quanto diferente. Porém, assim como o Minato, a sua técnica ainda se baseia no chakra, visto que no caso do Minato, ele gravava ali o selo do jutsu nos seus pertences para poder marcar ali as suas posições, enquanto no caso do Boruto, ele é capaz de utilizar outros pertences, como shurikens, ou talvez até mesmo uma simples medalha de Konoha, ou até mesmo a própria Kusanagi do Sasuke. Porém, o que essas duas técnicas se diferem é que o Boruto não utiliza o selo, a fórmula do selo ali do Hiraishin, para utilizar esse teleporte, e sim o Boruto utiliza apenas o seu chakra. E sabendo disso, fica mais ou menos claro como é a forma que o Boruto utiliza esse jutsu.
Porém, ainda sabendo de tudo isso, existem algumas coisas que não são explicadas no mangá até agora, que são como o Boruto chegou pisando em cima da cabeça do Code ali, né, no final do primeiro capítulo, se o Code simplesmente não estava marcado pelo Hiraishin, ou até mesmo não havia nenhum tipo de chakra do Boruto ali naquela situação. Assim como também o fato de como que o Boruto conseguiu seguir o Code até uma outra dimensão. Coisas que ficam em aberto e que não se encaixam com nada do que comentamos até aqui. E para responder essas dúvidas que a gente tem aqui no mangá até o presente momento, no final desse último mês, uma das scans ali da revista V-Jump, né, que veio junto do capítulo 7, nos trouxe alguns resumos do mangá até aqui. E nela temos uma pequena descrição ali sobre o Hiraishin do Boruto, que pode acabar mudando muita coisa daqui pra frente. E segundo essa scan, ela resume o Hiraishin da seguinte forma: o jutsu de espaço-tempo do quarto Hokage teleporta o usuário instantaneamente para as coordenadas designadas. Sendo assim, resumidamente, o que sabemos é que as coordenadas são basicamente as marcas que o Boruto faz para utilizar o jutsu. Porém, se notarmos bem, parece existir duas formas que o Boruto vem utilizando essa técnica também, talvez de uma forma um tanto quanto diferente. Sendo que a primeira delas é a mais tradicional, a mais parecida ali com a que o Minato utilizava anteriormente, a qual ele precisaria, né, do uso ali de um item para rastrear o seu chakra e mudar a sua posição de forma um pouco mais precisa. Exatamente como ele fez ali quando ele saltou ao lado da Kusanagi e também quando ele saltou ao lado de uma Shuriken na luta contra o Mitsuki. Porém, se notarmos bem, as outras vezes que o Boruto utilizou o Hiraishin, deu a entender que foi de uma forma pelo menos um pouco diferente, visto que quando o Boruto seguiu o Code até a outra dimensão, o sapo que carregava o símbolo de Konoha, né, que estava provavelmente carregando o chakra do Boruto em si, ele estava dentro do casaco do Code, ali na cintura, ali por baixo da capa e tudo mais, o que automaticamente faria com que o Boruto, ao saltar para outra dimensão, acabasse parando meio que em cima do Code outra vez. Mas simplesmente não é o que acontece dentro do mangá. O Boruto simplesmente ele aparece próximo, mas não exatamente em cima da coordenada designada pelo Hiraishin. E eu sei que até aqui provavelmente você não tá entendendo nada, mas o ponto dessa teoria é exatamente esse, que aparentemente esse esquema de salto entre as coordenadas que o Boruto tem utilizado parecem não necessariamente necessitar exatamente de uma marcação ou do próprio chakra do Boruto em si, como era no caso do Minato. E sim que talvez o Boruto seja capaz de saltar para qualquer lugar em que ele possa identificar um chakra familiar e definir uma coordenada específica para o salto. Algo que difere muito da técnica original, mas para responder as outras questões que eu comentei com vocês no começo desse vídeo, vocês vão entender que ela realmente talvez possa fazer sentido. E citando aqui como um exemplo bem interessante, né, e talvez um dos mais importantes que a gente tem no mangá até agora, é o caso da Sarada. Não é por nada, mas quando o Boruto apareceu no capítulo 1 ali em cima do Code e tudo mais, ele apareceu próximo da Sarada, mas não necessariamente ao lado dela. Naquela situação, o Code não estava marcado, o Boruto ainda não tinha chegado em Konoha e simplesmente não tinha nenhuma marcação de chakra ali do Boruto e tal para que ele pudesse saltar. Então, o que fica meio que subentendido é que talvez o Boruto tenha rastreado o chakra da Sarada e então ele tenha saltado para próximo dela quando ela se sentiu ameaçada pelo Code. E mais adiante, depois dessa invasão aí do arco do Code, né, o mini arco do Code, o Boruto também sabia perfeitamente onde a Sarada estava junto com a Sumire. E ele então adentrou Konoha sem ser ali entrando pelos portões, quebrando a barreira da vila e tudo mais, mas sim supostamente chegando muito próximo de um chakra que era muito importante para ele. Então isso justificaria mais ou menos quando o Boruto chegou para salvar a Sarada pela primeira vez e também como ele sabia a localização dela e como ele chegou muito próximo da própria Sarada quando ele encontrou ela e a Sumire ali, né, para que eles pudessem ter todo aquele diálogo que a gente viu lá no capítulo 5, capítulo 6. Assim como também, além desse exemplo da Sarada, a gente tem o caso de quando o Boruto acaba fugindo dos Shinjus, né, lá da outra dimensão e tudo mais, e ele acaba parando praticamente próximo à localização onde o Sasuke estava. Sendo esses 3 saltos que o Boruto não tinha tecnicamente nenhum de seus pertences ali espalhados pelo local, mas ao mesmo tempo tendo assinaturas de chakra ali, né, que o próprio Boruto é capaz de reconhecer a sua posição e talvez se teleportar em suas proximidades. Mais ou menos como foi o caso de quando o Sapo levou aquela medalha lá para outra dimensão e ele não teleportou em cima do Code, mas sim próximo a ele.
Porém, para que isso aconteça, a gente chega então em outra teoria que responde também a outra pergunta que fizemos lá no comecinho do vídeo, que é como o Boruto saltou para outra dimensão atrás do Koji. Essa aqui não tem muito segredo, mas basicamente o Boruto utilizou, da sua capacidade sensorial para que ele pudesse localizar o seu próprio chakra gravado ali na medalha que o sapo levou lá junto com o Koji, sendo então guiado por aquele chakra até a coordenada daquela dimensão e saltar então aonde o Koji estava. E o que poderia então justificar esse rastreio absurdo aí que o Boruto tem, de rastrear o próprio chakra dele em uma outra dimensão, seria relacionado ao fato do Boruto ter se tornado, um Otsutsuki completo no presente momento, podendo assim lhe proporcionar esse poder, mas não necessariamente como uma desculpa por ele se tornar um Otsutsuki, mas sim pelo fato de que o DNA do Momoshiki, antes dele ser finalizado lá no arco do filme ainda, acabou evoluindo com o chakra do seu parceiro Kinshiki, cujo os poderes sensoriais do Kinshiki eram capazes de também quebrar essa barreira dimensional e localizar chakras específicos mesmo em uma outra dimensão ou até mesmo em um outro continente do mesmo planeta. E o Boruto então, ao ter os dados do Momoshiki extraídos em seu corpo atualmente e também dominar mais habilidades ali de Otsutsuki hoje em dia, podem fazer com que o Boruto tenha herdado essa capacidade sensorial do Kinshiki hoje em dia, sendo então capaz de rastrear a posição do seu próprio chakra, assim como supostamente rastrear a posição de outros chakras e saltar em suas proximidades. Porém, é claro, tudo isso é apenas uma teoria que visa responder todos os pontos relacionados ao Hiraishin e o Boruto. Mas e você, o que acha? Boruto evoluiu o Hiraishin e o transformou supostamente em um Shinjutsu em sua nova versão? Ou o Kishimoto esqueceu de tudo e está simplesmente negligenciando o roteiro do mangá? Honestamente, aqui tentamos a resposta mais coerente possível para unir todos os fatos, resultando em uma variante bem interessante desse poder para o protagonista. Mas caso você não concorde, pode ficar à vontade aqui para deixar a sua opinião aqui nos comentários. No mais é isso, se você gostou desse vídeo, deixa seu gostei, a gente se vê numa próxima, tamo junto e é nóis!